Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos que me ouvem com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar este dia, a sua vida, a tua família, a tua saúde física, mental e espiritual. Que Deus possa te dar sabedoria, graça e ousadia da parte do Senhor. Que essa palavra venha entrar no teu coração, né? Abrir a porta do teu coração para que você possa compreender a vontade perfeita de Deus, né? Deus, irmãos, Ele quer que nós, né, sejamos salvos, né, irmãos? E a palavra do Senhor nos ensina que para nós ser salvos nós temos que renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, a este mundo e seguir somente a Jesus, né, irmãos? Os exemplos de Jesus Cristo, né? Irmãos, eu vou estar lendo uma palavra aqui que está em Tiago, capítulo 4. Vou começar aqui do versículo 4 em diante, né? Essa palavra, o tema dela é devemos resistir às paixões. Ela vai do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou estar lendo do 4 ao 12, amém? Tiago, né? Capítulo 4, versículo 4 em diante, né? Vamos lá, então. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, que no caso é o Espírito Santo. Antes dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores, e vós, em duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vossa miséria, e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em planto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Amém? Nós vemos, irmãos, que os últimos versículos aqui falam sobre o julgamento, né? Vocês podem ver que o Senhor, ele nos exorta, o Senhor, ele nos repreende, né? E no final lá, ele fala sobre o julgamento humano, né, irmãos? Não o julgamento pela palavra, né? Irmãos, a palavra nos ensina, né, que a palavra, ela veio para nos ensinar, para nos exortar, né, irmão? O juiz cabe a Deus, né? O que é julgar uma pessoa? É quando você já determina uma ação sobre aquela pessoa. Um exemplo, aquela pessoa não tem mais jeito. Aquela pessoa vai para o inferno. Aquela pessoa está condenada. Isso eu estou julgando, né? Mas quando eu chego a alguém e falo assim, olha, ei, deixa esse caminho de erro. Ei, deixa esse vício. Ei, Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua vida. Ei, enquanto a vida, a esperança, Jesus, Ele está te dando oportunidade para você se render aos pés dEle. Então isso, irmão, não é um julgamento, né? Mas é uma exortação, né? Julgamento é quando você, né, determina algo sobre aquela pessoa. E exortação, aconselhamento, né, é quando você vem à luz da palavra, não é verdade? Então vamos lá. Nós lemos aqui, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus, né? Irmãos, nós sabemos que um homem adúltero, uma mulher adúltera, né, quando se diz isso, você já leva logo, né, para uma questão de família, de casamento, né? Mas aqui essa palavra, ela já vem uma coisa mais profunda, né? Ela já vem da parte espiritual, né? Que a palavra se diz assim, adúltero e adúltera, não sabeis vós
que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Então o que essa palavra está querendo dizer com a gente? Está querendo dizer assim, ei, você não sabe que se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus? Irmãos, observe a vida de um cristão, mas um cristão mesmo, que serve a Deus de verdade. Você vê que ele renuncia a todo mundo, irmão. Porque, irmão, eu não sei o que você está aprendendo aí na sua igreja, mas eu aprendi na igreja, na palavra de Deus, através da igreja, através do pastor, que eu devo renunciar todas as coisas do mundo. Porque aqui nós estamos de passagem, irmãos. Né? Aqui nós estamos de passagem. Né? Irmãos, olha aquela cantora esses dias atrás, né? Em cima de um bloco de carnaval. Olha o que ela estava falando. Né? Amaldiçoando o seu próximo, né? Dizendo, né? Que né? Coisas absurdas, né, irmão? Que nem adianta falar aqui, né? Mas aquilo que ela pronunciava sobre um bloco de carnaval, amaldiçoando o seu próximo, veio sobre a vida dela. E aquele que amaldiçoava está aí, ela, cadê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. Né? Então, irmãos, Deus tudo vê, Deus tudo sonda. Então, para mim constituir amigo de Deus, irmãos, eu tenho que ter uma vida simples. Ou você acha que se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele estaria fazendo? Você acha que Jesus estaria dançando carnaval? Você acha que Jesus estaria num forrozinho, fazendo um churrasco, tomando uma cervejinha, fumando um cigarro? Você acha que Jesus, ele estaria num dia de domingo na frente da televisão assistindo um jogo, um futebol? Não, irmãos. Ele estaria aí por aí andando, para lá e para cá, pregando o Evangelho de Deus. Ele estaria, irmãos, nos ensinando a nos afastar deste mundo. Por que Jesus foi rejeitado, irmãos? Porque, irmãos, Jesus foi contra tudo e contra todos. Jesus veio para trazer um novo evangelho, um evangelho que antes não era conhecido. Porque Jesus ele veio falar de si mesmo. Porque ele tinha poder para isso, porque ele veio do céu e do Pai, que é Deus. Né? Então, antes de Jesus chegar na terra, irmãos, nós conhecíamos, o povo naquela época conhecia a palavra de Deus, né? Pelo profeta Moisés, através do profeta Moisés, né? Portanto, que quando Jesus ia fazer alguma coisa, como curar no sábado, como, né, colher espigas no sábado, né? Como algumas coisas, né? Que nem, então eles lá já dizia Jesus, ei Jesus, mas aprendeu com Moisés que não se trabalha no sábado, que não faz nada no sábado. E Jesus dizia para eles, ei, hipócritas, se o teu animal cair aí num buraco no sábado, você não vai lá tirar ele? Ei, hipócrita, se uma pessoa ficar doente da tua família no sábado, você não vai lá levar ela para o médico? Você vai deixar ela morrer? Né? Então, irmão, Jesus dizia assim, ei, porque eles olhavam muito, né, para aparência. E Jesus, irmãos, ele não olha para aparência, né? Jesus ele olha para o coração. Mas, irmão, as nossas atitudes em si determinam tudo, né? Irmãos, é um conjunto. É a forma de falar, de se vestir, de se portar, né? Então, tipo assim, um servo de Deus, irmãos, você conhece ele pela aparência, no falar, no vestir, né? Então você olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você logo já conhece ela, né? Hoje em dia, né, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, né? Irmãos, as pessoas estão aí achando que Deus só quer o coração. As igrejas, infelizmente, hoje em dia, irmãos, estão copiando o mundo, né? Irmão, Jesus não precisa das coisas do mundo não para fazer alguma igreja não, irmãos. Os irmãos mais de idade aí, sabe, né? Antes, irmão, anos atrás, as igrejas eram todas simples. Nem tinha um ventilador, né? Os irmãos nem pregar sabia, né, irmãos? Os
pastores não tinham nem muito conhecimento não, né? Subia no púlpito, era sempre as mesmas palavras, não era? Uhum. Mas aqueles pastores que só sabiam uma palavra, você lembra a comunhão que eles tinham com Deus? Vocês lembram o que acontecia quando eles colocavam o joelho no chão? Vocês lembram o que acontecia quando eles levantavam a igreja em oração? Vocês se lembram, irmãos, quando nós fazíamos, né, o círculo lá na frente, né? Os irmãos davam a mão para os irmãos, as irmãs davam a mão para as irmãs. Vocês viram o que Jesus fazia? Macumba era vomitada, enfermidade desaparecia, paralítico levantava. Batismo com o Espírito Santo, irmãos. Todo dia tinha batismo com o Espírito Santo, irmãos. Pessoas caindo endemoniadas, irmãos. Meu Deus do céu. Vocês lembram disso? Né? Eles tinham conhecimento que você tem hoje? Não. Eles tinham uma igreja que você tem hoje, que tem até ar-condicionado, né? De primeiro era banco de madeira, né? Agora não. Agora a sua cadeirinha, né? Tem até almofadada, né? Tem lá o seu lugarzinho. Muitos lugares tem até o seu lugar de pôr o joelho lá, né? Para não machucar o seu joelho, né? Então, igreja. Sabe o que está faltando dentro das igrejas hoje? O que sobrava antes, a presença de Jesus. A presença do Espírito Santo. Irmãos, não vamos ser que nem um sepulcro, não. Que nem a Bíblia diz. Você chega lá no cemitério, irmãos, é um túmulo mais bonito do que o outro. É aqueles mármores, aquela coisa mais bonita, né? Aquelas coisas lindas, tal. O que tem lá dentro? O que tem lá dentro? Só podridão, né? Se abrir lá a tampa lá, você não aguenta ficar lá perto. E hoje, irmãos, infelizmente as igrejas estão assim. E muitos cristãos também se encontram assim, irmãos. Você olha para eles bonito, né? Sapato caro, terno de grife, né? Vestidos, irmãos, caríssimos, né? Cada dia a irmã está com um vestido diferente na igreja. Cada dia a irmã está com a roupa diferente na igreja. Cabelo cuidado, né? Você nem conhece a irmã, né? Se você vê ela na casa dela no dia a dia, porque é tanta maquiagem, é tanto pó na cara, que parece outra pessoa. Mas falta a presença de Jesus. Antes, irmãos, a palavra de Deus atraía os jovens. Hoje não. Hoje precisa do futebol, da dança, das artes marciais, né? Hoje nós estamos pegando as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja, para atrair o povo para dentro da igreja. Irmãos, sabia que existem macumbeiros que conhecem a palavra de Deus? Ateus que conhecem a palavra de Deus? Tem muito ateu, irmão, que se você for pregar para ele, você passa vergonha. Porque ele te fala o capítulo e o versículo. Tem muito macumbeiro, irmão, que se você for falar de Jesus para ele, você passa vergonha. Porque ele vai te falar de Gênesis e Apocalipse. Satanás, o nosso adversário, irmãos. Quem é mais conhecedor da palavra do que ele? Você sabe o que está acontecendo hoje em dia? Infelizmente, irmãos. Aquele demônio, Satanás, o nosso adversário, que não resistiu ao poder de oração. Que muitas vezes fazia uma pessoa passar quarteirões longe da igreja, porque se aquela pessoa passasse na frente da igreja, o poder da oração ia libertar aquela pessoa ia entrar para dentro e ia ser transformada. Hoje aquele mesmo espírito maligno, ele está entrando dentro das igrejas. Ele está tomando pessoas, colocando em cima do púlpito para distorcer a palavra.
para ensinar que não tem nada a ver, para ensinar que não tem problema nenhum, que o que é importante é ter o coração. Mas não, irmãos. O importante é um todo, é o conjunto. É o teu falar, é o teu agir. Irmãos, o mais triste hoje das igrejas é que a Bíblia nos ensina que Jesus ele estava no meio dos pobres. Jesus estava no meio dos pecadores. Chega um pobre coitado na porta da igreja, muitas vezes nem é recebido, irmãos. As igrejas deveriam ter um setor na igreja para receber o mendigo, aquela pessoa que chega lá, ir lá tomar um banho, colocar uma roupa bonita, oferecer até uma alimentação. E muitas vezes a pessoa chega na porta da igreja bêbada, às vezes drogada, desesperada para atrás de Jesus e não pode entrar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, irmãos. A falta do amor. Mas eu venho através dessa palavra aqui hoje dizer para você, ei, volta ao primeiro amor. Volta aquele amor de oração que você orava 1, 2, 3 horas. Quantas pessoas um dia expulsou demônios, hoje não acreditam mais nisso? Quantas pessoas, irmãos, orou pelo dom de cura, hoje não acreditam mais nisso, irmãos? Quantas pessoas já foi tomado pelo Espírito Santo dentro da igreja, do Espírito Santo pegar aquela pessoa e levar para cá e levar para lá, e sabe, irmãos, num poder tão glorioso, a qual a palavra do Senhor diz assim, que a nossa carne não suporta o poder de Deus. Aí hoje aquela pessoa, irmãos, olha para uma pessoa cheia de poder de Deus, às vezes pulando dentro da igreja, às vezes correndo dentro da igreja. Não, Jesus não faz dessa forma. Não, Jesus não faz desse jeito. Jesus é chique. Ei, cuidado, viu? Cuidado. Cuidado porque você já não tem mais os traços de Cristo Jesus. Você já não tem mais a identidade do Senhor Jesus na tua vida. Jesus é simples. Jesus ama as almas. Jesus ama o pecador. Irmãos, você se lembra quando você era revelado que Deus estava te dando um dom e você nem dormia à noite? Ficava contando para todo mundo aquela felicidade. E hoje, como que é? Hoje a tua felicidade é quando Jesus fala que vai te dar um aumento de salário, um carro novo, abrir a porta, prosperando a tua vida. Irmãos, de primeiro quando uma alma aceitava Jesus dentro da igreja, pelo amor de Jesus, irmãos, nós fazia festa, nós se alegrava. Mais uma vida para Jesus hoje, graças a Deus. Nossa, que maravilha. E hoje? Hoje o único lugar que tem festa é no céu, irmãos. Nós ia para noitada, às vezes tinha que trabalhar na segunda e ia no domingo. Chegava às 5 horas da manhã em casa, tomava um banho, já punha o uniforme e ia pro serviço. Trabalhava o dia inteiro arrebentado, às vezes com ressaca, né? Agora hoje não. O culto começa às 7 horas, 7h30. 9 horas termina. 10 para 9 já tá lá, ó. Eita, esse pastor não vai parar, não? Esse irmão não vai terminar. Jesus, já, ó, 10 para as 9. Se ele não parar, acabar esse culto 9 horas, eu vou levantar 9 horas e eu vou para casa. É, né, irmão? Mas e quando tem um casamento na igreja, uma festa de aniversário? E aí, como é que fica? Que às vezes fica até 10 horas. Aí você não liga, né, irmão? Aí tá comendo, né? Tá se alimentando a carne. Quando vai para uma festinha, que é convidado, né? Que às vezes vai até para uma festa de alguém que não é servo de Deus. Aí tá comendo aquele forró, aquele funk lá do lado e você ali, né? Ignora tudo e só... Irmãos,
Faça um concerto com Jesus. Volte para Jesus enquanto é tempo, irmãos. Você lembra, irmão, quando você... Só de pensar na igreja, no culto, já sentia aquela glória, aquela virtude? Quando o centro das tuas conversas era Jesus Cristo? Quando as pessoas se incomodavam com você porque... Gente, é ruim conversar com aquela pessoa. Por quê? Não, aquele irmão só fala de Jesus. Você vai conversar com ele só de Jesus. Aquela irmã, pelo amor de Deus. Não gosto de conversar com ela, não. Você lembra desse tempo? Então, né? Você respirava Jesus, você transpirava Jesus. Mas hoje não, né, irmão? Hoje não, né, irmã? Hoje nem todo lugar a gente pode falar de Jesus, né? Trabalho? Vamos misturar as coisas, não. Irmão, se eu estiver em algum lugar, não pelo meu eu, mas pela misericórdia do Espírito Santo, se eu estiver num lugar que não cabe Jesus, que Jesus não me deixe lá. Porque aonde eu estiver de Jesus, eu quero falar de Jesus. No trabalho, aonde for. Então desperta, irmão, desperta, irmã. O inimigo está entrando dentro das igrejas e vocês não estão percebendo. O inimigo está mudando as doutrinas da igreja e vocês não estão percebendo. O que segura o Espírito Santo dentro da igreja, irmão, é a doutrina. Cadê a oração? Cadê a oração dentro das igrejas? Está acabando, irmãos. Agora é 5 minutos de oração, é 1 hora de louvor, 5 minutos de palavra. A oração e a palavra está acabando dentro da igreja. A oração e a palavra. Aí vem aqueles louvores, irmão, que só Jesus pode ter misericórdia, né? Aqueles louvores que a gente trata o pai de senhor, a mãe de senhora, o tio de senhor, né? Uma pessoa mais velha de senhor. Mas aí quando chega em Jesus, não, é ele. É ele, né? Irmãos, toma cuidado com esses louvores que estão vindo aí, né? Essas pessoas, o inimigo, irmão, o inimigo, o que ele puder fazer para te separar de Jesus, ele vai fazer, irmãos. Jesus diz assim, eu não vim trazer paz, mas sim espada. Se você está vivendo um evangelho, que está tudo bem para você, irmão, cuidado. Se está tudo tranquilo na tua vida, cuidado, irmão. Existe crente, irmão, infelizmente hoje no dia de hoje, que vem uma provinha, ele já, eu rejeito, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. Aí vem Jó, né, irmãos? Um homem íntegro, que oferecia sacrifício até pelos seus filhos, achando que ele poderia ter pecado contra Deus. Perde tudo, fica com um caquinho de telha na mão. Aí vem José, um jovem, né? Obediente a pai. Honrava seu pai. É vendido como escravo. Enganado pela mulher de Potifar. Preso. Aí vem Davi. Um jovem também que honrava pai. Estava lá cuidando das ovelhas. Né? E nós não queremos aceitar a aprovação, não. Eu rejeito, eu renuncio. Eu não aceitei Jesus para ser provado. Jesus já levou na cruz as minhas enfermidades, os meus problemas. Não aceito enfermidade, não. Está amarrado. Que seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Que seja feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Vai com Deus, viu? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério. Desperta, meu irmão, desperta, minha irmã.
Eu li uma palavra, eu ia meditar na palavra, Jesus me levou para outro lado. É o Senhor que nós servimos. Às vezes tem pessoa que lê um versículo ali em Gênesis, aí ele quer falar algo de Apocalipse. Irmãos, eu não estou saindo da palavra não, viu? Irmão, se você está de Gênesis e Apocalipse, você não está saindo da palavra. Você sai da palavra quando você começa a contar a história da tua vida. Deixa Deus te levar dentro da Bíblia, irmão. Deus vai te levar em Gênesis, vai falar com alguém que está ali precisando de uma palavra. Deus vai te levar em Êxodo, vai te levar em Apocalipse. Irmão, nem todo mundo que está dentro da igreja tem o mesmo problema. Não vá para a igreja para pregar uma palavra, para contar uma história. Vá para a igreja para pregar a palavra do Senhor. Se Deus quiser te levar de Gênesis e Apocalipse, amém. Se Jesus quiser lá em Jeremias e falar com alguém lá, um profeta lá que está passando uma provação, amém. Se Jesus quiser te levar lá em Daniel e falar com alguém lá que está, né, passando lá pela fornalha, amém. Se Jesus quiser ir lá e levar em Reis para falar com alguém que está passando pela mesma situação de Davi, amém. Se Deus quiser te levar em Samuel para falar com alguma Ana que está ali dentro da igreja, que está esperando uma benção, que está chorando há muito tempo por uma benção, amém. Que seja feita a vontade de Deus. Mas eu falo para você nessa noite, nessa manhã, sujeitai, pois a Deus, se o diabo ele fugir de vós. Bota o diabo para correr da tua vida. Volta a orar. Volta a jejuar. Volta a orar de madrugada. Ei, tá aí nessa igreja aí com ar assim condicionado. Sai daí. Vai ajudar aquela igrejinha simples lá, que os irmãos tá de joelho no chão lá, sofrendo, padecendo, por amor à palavra. Vai naquela igreja onde se prega a verdade, a doutrina de Deus. Sai desse lugar aí onde o pastor fica só, ei, Jesus vai te prosperar, ei, Jesus está me revelando aqui, ó, que Jesus vai fazer isso, vai te enriquecer, e vai aumentar teu salário. Ei, se você, ó, faz uma oferta aqui que Deus vai te prosperar, sai dessa igreja. Vai para aquela igreja que está pregando, Jesus está voltando, te conserta, deixa o teu pecado. O Espírito Santo não está aqui na terra para te ensinar a ter o seu primeiro milhão. Ou para te ensinar Não, irmão. Quer ser próspero? Para de fazer campanha para Deus abrir uma porta grande, gigantesca para você. Para com isso, irmão. Para com isso. Volta a estudar, vai fazer faculdade. Vai fazer um curso. Quanto você quer ganhar, irmão? Quanto você quer ganhar? Qual é o teu salário que você quer? Quer 5, quer 10, quer 15, quer 20? Irmão, é só você olhar aí as profissões aí, ó. Tem profissão aí, ó. Dependendo da profissão, se você vai ter sua... Vai fazer uma faculdade. Igreja não é lugar de buscar trabalho, não. Emprego, não. Qual é a diferença, irmão, de você estar na igreja e aquele que está no mundo? Se ele está lá, correto, estudando, se matando de estudar, se matando de trabalhar porque tem alguma coisa, e você está fazendo o que? Usando a fé, que é para a salvação, que é para a vida eterna, para quê? Para obter as coisas da terra. Campanha atrás de campanha, Jesus me dá minha casa, Jesus me dá minha casa, Jesus me dá minha casa, Jesus me dá minha casa. Vai lá na minha casa, minha vida lá. Vai na Caixa Econômica Federal. Faz um consórcio. Você está tão preocupado com a tua casinha aqui. Jesus pode ser até um barraquinho. Você está perdendo a tua mansão lá no céu, viu? Jesus, meu carro, Jesus. Meu carro. Ô, irmão. Os estacionamentos aí, ó.
Tá faltando pular nas pessoas aí. Você pode ter o nome sujo que você está vendendo carro aí. Vai lá comprar um carro lá, irmão. Para de usar a fé por uma coisa tão pequenininha. É muito triste, irmãos, o que está acontecendo no dia de hoje. Muito triste. As pessoas que não têm nenhum conhecimento buscando a terra. E as pessoas que dizem ter Jesus, ter conhecimento, buscando a mesma coisa. Só que eles estão buscando do jeito certo. Eles estão estudando, estão trabalhando, estão lá correndo daqui, bate daqui, faz, vai lá num banco, vai lá no estacionamento, já vai lá, passa a ficha, não deu certo, vai no outro, passa a ficha, não deu certo, vai lá e tá correndo atrás. Agora você não, você tá tentando burlar, né? É joelho no chão, Jesus, eu quero. E, ó, não pode ser pequenininho não, Jesus. Minha casa tem que ser de 5 cômodos. Minha casa tem que ter 4. Jesus, eu quero uma banheira. Jesus, eu quero uma piscina. Eu quero uma suíte. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Busca Jesus de verdade. Busca Jesus para entrar no céu. Busca a presença do Espírito Santo. Renovo, o avivamento, o revestimento, a glória dele. Volta a sentir aquilo que você sentia no começo. Aquela vontade de pular, de gritar. E você aí, meu irmão e minha irmã? Ai, não sei para que os crentes gritam tanto. Jesus não é surdo? Irmão, você acha que Jesus deu essa voz alta para nós para quê? Para gritar com o filho? Para amaldiçoar filho? Para xingar filho? Ou para chegar na televisão quarta-feira, no domingo à tarde e ficar, vai lá, faz o gol. Aí quando vai, ei, eu falei, meu time ia ganhar. É para isso que Jesus te deu sua voz? Para ir num show lá e ficar até rouco gritando o nome do cantor? Ou cantando uma música? Ficar debaixo de frio lá. Várias horas lá. Adorando o homem, a criatura. Jesus deu a minha voz para adorar ele em alta voz, irmãos. Eu quero ficar rouco de glorificar a Deus. Eu quero que o inferno escute a minha adoração. E 1 quilômetro longe ainda eu quero que a minha voz chegue. É isso que eu desejo. Desperta você que está aí no mundo. Desperta. Jesus te ama. Vem para a presença dele. Você que está aí, gosta de uma cervejinha, de uma cachaçinha. Essa palavra está chegando para dizer para você, ei, Jesus ama a tua vida, para com isso. A maioria das pessoas que está dentro da igreja hoje, muito saiu do crime, tiraram vidas, roubaram, assaltaram bancos, beberam, fumaram, usaram droga, foram traficantes. Estão lá hoje. Pergunta para eles se vocês querem voltar para aquela vida. Não, irmãos. Sai dessa vida você também. Irmão, de 80% a 90% das pessoas que morrem todo dia, de 80% a 90%, 80%, 90% não entra no céu. Vai entrar no céu. Ah, mas a fulana era boa. Amém. Buscou Jesus, entregou a vida para Jesus. Irmão, o Espírito Santo está aqui para ensinar nós a ir para o céu, irmão. O que se vende no açougue? Carne. O que se vende no mercado? O que se vende, irmãos? Né? Dentro de uma casa de ração.
uma casa de alumínio. E dentro de uma igreja, meu. Você acredita em tudo, menos na igreja. Você acredita em tudo, você confia em tudo. Você entra dentro de um avião, você não sabe se o piloto brigou com a família, você não sabe se o piloto está em depressão, você não sabe se o piloto usa droga ou não, está drogado ou não, está com vontade de tirar a vida dele ou não, está cansado da vida ou não. Você não sabe, mas você confia nele. Você entra dentro de um ônibus à noite, você viaja a madrugada inteira, você descansa. Você sabe se o motorista dormiu bem o dia ou não? Se está cochilando ou não? Se a qualquer momento da viagem ele pode sofrer uma parada cardíaca? Perder a consciência? Você confia nele. Mas um pastor, né? Comedor de arroz com feijão, né? Um pastor que está ali jejuando, orando, buscando, que você não vê ele no bar, que você não vê ele no jogo, que você vê ele sempre ali buscando. Ah, não dá para confiar não, né, irmão? Dá comida de arroz com feijão, né? Só quer o teu dinheiro, né? Uhum. O pastor só quer o teu dinheiro. Agora me responde uma coisa, quanto do teu dinheiro você deixa no bar todo mês? Por algo que está matando o templo do Espírito Santo, que é teu corpo. Quantas pessoas nesse exato momento, irmão, tá com câncer no pulmão por causa do cigarro? Quantas pessoas nesse exato momento, irmão, tá com cirrose por causa da cachaça? Quantas, irmãos? Quantas pessoas nesse exato momento, irmão, estão envolvidas num acidente? Você lembra aquele amigo teu, aquele parente teu, que tomou uma? Foi pouquinho, mas foi o suficiente para ele causar um acidente, perder a vida e matar outras vidas? Você lembra? Aquela pessoa da tua família que perdeu a vida por causa de droga, por causa de vida de droga, por causa de R$20. Não é um exemplo para você, não? Você ainda quer esse mundo ainda? Um mundo que destrói, um mundo que mata. Ei, alabaçui, narabaçai, lamanto e récia. Desperta, porque Jesus está voltando. A qualquer instante a trombeta vai soar. A qualquer momento um povo vai desaparecer. Os jornais, mesmo sabendo, tendo conhecimento que é Jesus que voltou, eles vão começar a dizer: ei, os extraterrestres abduziram o povo. Um povo desapareceu, está achando que é os extraterrestres. Mas o povo vai saber que é Jesus. Quer ficar aqui? O povo diz, Jesus está voltando. A igreja diz, Jesus está voltando. O mundo vai acabar com fogo. Que no final dos tempos haveria fomes, pestes, terremotos, rumores de guerras. E aí? Cada lugar diferente acontecendo uma situação diferente. Um lugar terremoto, um lugar a água está matando, um lugar o calor está matando, a guerra está matando, as pragas estão matando, a doença está matando, o homem está matando. Aqui no Brasil, uma injustiça absurda. E aí? Normal, né? Normal. Aster que lamanto e for que anayasuri calamaia. Preste muita atenção no que vou te dizer, você que está me ouvindo aí desse lado. Ou você entrega a tua vida para Jesus, procura uma igreja e começa a obedecer esta palavra. Ou então, você vai ouvir assim: ei, o que está acontecendo? Meu filho sumiu, meu marido sumiu.
Você vai ligar a sua televisão, o seu rádio ou a internet e vai dizer: ei, o que está acontecendo? Na maternidade as crianças todas desapareceram. O avião caiu. O ônibus cheio de gente bateu. As pistas estão um caos. As rodovias estão um caos. E aí? Essa palavra que você está ouvindo agora vai vir ao teu coração e dizer assim: Jesus voltou. Aí não tem mais jeito não, viu? Depois que o espírito labado e a sede, calamanaia, for tirado dessa terra, acabou. Aí é você e você. Aí é só aguardar o juízo final, viu? Não tem mais esperança não, tá? A esperança é hoje. O momento é hoje, tá? O que a professora e o professor te falavam, eu te falo hoje. Ei, a prova, a última prova está para sair a qualquer momento. A professora diria para você: ei, a semana que vem vai ter uma prova. Estudem, é a última prova. E eu digo para você: a qualquer momento, uma trombeta vai soar, um povo vai desaparecer. Um fechar e abrir de olhos. E se porventura você acordar e for surpreendido com a televisão, com o rádio, com a internet, ou com alguém batendo: ei, fulano tá aqui. Aí sim. Aí não tem mais jeito não, acabou. Tá bom? Deus abençoe tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Jesus, alcança essa vida agora, Pai. Que me ouve, que assiste esse vídeo. Liberta essa pessoa, Pai. Essa pessoa, Pai, que um dia tinha muita fé e hoje está fraco. Essa pessoa que se encontra afastada da tua presença. Essa pessoa que já não tem mais aquele desejo de ir na igreja, de não sentir mais tua presença. Aquela pessoa que um dia, Pai, orou pela cura, pela libertação e hoje não acredita mais. Essa pessoa que devido, Pai, o pecado, porque a palavra nos ensina, Pai, que a prova ela nos aproxima de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Essa pessoa, Jesus, aleluia, que diz que foi por causa do homem, por causa da mulher, mas Jesus, aquele que afasta por causa do homem, por causa da mulher, nunca esteve por causa de Jesus dentro da tua casa, Pai. Dá força para essa pessoa voltar. Dá força para essa pessoa reconciliar. Dá força para essa pessoa entregar. Pai, desperta esse coração através dessa palavra. Eu que te peço em nome de Jesus, amém? E eu quero falar para você que quer entregar a tua vida para Jesus agora. Você que quer aceitar Jesus, quer mudar de vida, dá uma oportunidade para o Senhor Jesus. Porque aceitar Jesus, irmão, muita gente quer se preparar. Não, eu não vou aceitar Jesus ainda porque eu ainda fumo, porque eu bebo. Eu não vou aceitar porque eu ainda quero o mundo. Aceitar Jesus não é você virar crente, é você dar uma oportunidade para Deus mudar a tua vida. Se você quer aceitar Jesus, repita essas palavras comigo, a partir de agora. Levante a tua mão direita para o céu, onde você estiver, e diga comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia. Senhor Jesus, me ajuda a acreditar mais na tua palavra. Senhor Jesus, salva minha alma, me purifica de todo mal para o grande dia. Amém. Senhor Deus, meu Pai, essa pessoa que acabou de aceitar o Senhor, Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, confirma a tua presença na vida dela. Faz uma mudança. Meu Pai, essa pessoa, Jesus, que precisa reconciliar com a tua presença, garante a bênção e a vitória em nome de Jesus. Recebe a bênção de Deus. E se você assistiu esse vídeo até aqui no final, amém? Deixa um comentário. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida.